Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo ao nosso Entardecer Espírita. Eu sou Aníbal Albuquerque, do Entre Nós, e hoje, estamos entrando pela segunda vez, peço desculpa, mas tivemos um pequeno problema técnico que eu interrompi para começarmos novamente. É um prazer estar nesta tarde, neste entardecer. Hoje o céu um tanto acinzentado, eu espero que não comece a chover e a gente tenha que mudar de plano, mudar de local. Mas para começarmos o nosso entardecer espírita sobre reunião mediúnica de desobsessão, o médium é o nosso tema, a segunda parte sobre o médium, nós gostaríamos de convidá-lo para fazer uma prece. Então, aqueles que desejarem fechar os olhos, vamos entrar em comunhão com a espiritualidade amiga, entrar em comunhão consigo e agradecer por mais este momento, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta tarde. Espero e desejo, rogo à espiritualidade amiga que recebamos toda a inspiração necessária e que você possa tirar o máximo proveito possível do tema de hoje. Muita paz, muita luz, que assim seja. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, é um prazer mais uma vez estarmos aqui. E fique à vontade se quiser fazer uma pergunta, fazer um comentário, colocar algum questionamento, alguma crítica, alguma opinião divergente da nossa, não tem problema. E na semana passada, hoje na verdade, o terceiro entardecer espírita, falando de reunião mediúnica de desobsessão, onde a primeira abordamos um pouco sobre a reunião mediúnica em si. Semana passada falamos sobre o médium e hoje nós vamos continuar. E como são sempre 30 minutos, procuramos ser o mais objetivo possível. Então, eu gostaria de falar hoje sobre o bloco Estuda-te. O que é o Estuda-te? É importante que o médium faça uma autoanálise, uma autopercepção, que ele se perceba, que ele se estude. Ele vai naturalmente na reunião mediúnica e por mais que nós falemos, por mais que a gente diga que você não deve fazer isso, eu estou agora com um grupo de novos, estamos na terceira reunião e continua acontecendo, isso é natural. Os conflitos interiores, aquela pergunta, é meu, não é meu? Ah, isso não é nada, deve ser uma tolice. Eu não vou falar. Então, esses conflitos interiores, algumas vezes, eles são os meus próprios problemas do dia a dia, do meu cotidiano, desta existência. Às vezes, conflitos, problemas vindo de existências anteriores. Aconselhamos que, se você quiser aprofundar um pouco mais sobre os problemas, sobre as vicissitudes, para que nós possamos compreender a sua origem, a sua procedência, que dê uma lida com profundidade no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Porque lá Kardec, a espiritualidade, se utilizando dos ensinamentos básicos de Jesus, vai aprofundar e falar, às vezes, de problemas, vicissitudes, oriundas de existências anteriores e outras já oriundas dessa própria existência. Então, às vezes eu tenho isso. Outro, meus problemas por causa da minha mediunidade, da minha sensibilidade, por uma mediunidade ainda não compreendida, não aceita, não educada, essa minha sensibilidade me deixa mais aflorado. Tanto é que Kardec, no livro dos médios, fala que o maior escolho, ou seja, o maior obstáculo do médio é a obsessão. Porque às vezes a sua forma de se comportar, de agir, de pensar, e pela sua sensibilidade pode ou poderá ocasionar ou atrair obsessões. Não é uma regra. Gostaria de deixar isso bem registrado. Não é regra. Não é porque eu sou médium que eu
tenho que estar obsidiado. Não. Até porque vamos encontrar o processo obsessivo também naquelas pessoas que não possuem mediunidade. E se você quiser ver um pouco, eu abordei, falando sobre Jesus, uma passagem de Jesus, por que a obsessão? Quem é o obsessor? Isso foi há 15 dias, há 2 semanas, no reunião mediúnica de desobsessão, na parte 1. A gente falou um pouco sobre isso. Outra coisa que pode acontecer desses conflitos interiores são as sensações, a carga emocional, ou às vezes doenças, problemas que são trazidos, apresentados pela presença do espírito comunicante. Ou até não comunicante. Ele simplesmente se aproximou de mim. E o seu ser, o seu espírito está em desequilíbrio, em desarmonia, seja na forma emocional, em seus sentimentos, alguma doença física, né? Física, quando eu falo na parte perispiritual. E aí, estas sensações me passam, eu fico impregnado, eu sinto. E aí, mais do que nunca, a importância do autoconhecimento, a importância da autopercepção, para eu poder distinguir, como nós falamos na semana passada, o que é meu, o que não é meu. E é interessante que o Manuel Filomeno de Miranda tem uma frase que eu gosto muito de usar e gostaria de trazê-la. Paulo Barroso pergunta: todos somos médios, o que difere um médio ostensivo de um não? Paulo, legal. Inclusive, na semana passada a gente abordou essa questão em que Kardec diz que uns são mais ou menos médios. Ele não falou que uns são e outros não são. Só que aquele que tem uma expressão, uma ostensividade, ele é o médio ostensivo, né? Então, alguns são mais ostensivos e é uma questão, uma predisposição fisiológica, orgânica, celular, preparado já no meu planejamento reencarnatório. Então, o Manuel Filomeno, obrigado Paulinho, Manuel Filomeno de Miranda, então eu também concordo que todos nós somos médios, porque somos influenciados e às vezes essa influência é muito sutil. Às vezes temos a intuição e isso é muito interessante. Você, né, Paulo, como dialogador, doutrinador, tem essa mediunidade intuitiva no trato, no diálogo com o irmão, no trato com o encarnado, com o intercâmbio com a espiritualidade superior que está dirigindo o trabalho. Então, Manuel Filomeno de Miranda fala assim: à medida em que vão sendo eliminados os conflitos pessoais, mais transparente e fiéis se farão as mensagens mediúnicas. Olha que interessante. Os meus conflitos pessoais, além de me prejudicarem, interferem no intercâmbio mediúnico. Até porque, pela lei de sintonia, eu vou ter uma facilidade de sintonia maior com aqueles que gostam do que eu gosto, que fazem o que eu faço, que pensam o que eu penso. Claro, outros também se aproximarão, porque eles percebem quem tem a mediunidade ostensiva. Tá certo? Então é importante isso. A proporção que eu vou me auto-percebendo, me elevando, fazendo a minha reforma íntima, isso vai desaparecendo. Eu escuto, às vezes, quando a gente vai fazer avaliação no final da reunião mediúnica, o médium dizer assim: sabe, Aníbal, eu pensei em tal coisa, me veio uma imagem, mas eu achei que era bobagem, eu achei que era coisa da minha cabeça. E aí é interessante porque outra pessoa também teve a mesma percepção e também não disse, julgando que era algo seu. E aí, nesse momento, eu já tinha 2 informações iguais ou parecidas ou complementares que poderiam ter sido utilizadas na reunião mediúnica. E eu sempre gosto de dizer, meus irmãos, cavalo selado só passa uma vez. E aí, nós perdemos a oportunidade de manter um diálogo ou dar uma direção, porque nem sempre o dialogador está com a clareza. Às vezes a espiritualidade traz aquela informação
para um dos médiuns, traz também para outro, mas o dialogador não conseguiu captar. E aí a gente perdeu, o cavalo selado passou e nós perdemos a viagem. Então, às vezes eu gosto de comentar que a espiritualidade que está dirigindo o trabalho, está falando, está mostrando, está gesticulando, chamando a minha atenção. Mas aí o médium pensa assim, isso é besteira, eu acho que isso é meu, que isso não é verdade, que isso é tolice, que isso não é importante. E aí é interessante porque essa autocriticidade é de extrema, é um extremo obstáculo, é um obstáculo extremo. Por que essa autocrítica ela é tão prejudicial? Por quê? Porque eu fico com medo de que outras pessoas julguem o que eu vou falar ou o que eu estou sentindo. Eu tenho medo da crítica. O que eles vão pensar? O que é que vão dizer? Mesmo que não expressem verbalmente, mas mentalmente. E aí eu vou passar ou fazer papel de tolo, de bobo. E aí eu perco essa oportunidade, porque no plano espiritual, em uma reunião mediúnica, eu tenho muitas sutilezas. Eu tenho nuances que não são tão claras, que não são tão ostensivas e que eu preciso aproveitar. Por isso, num grupo de novos e também nos antigos, eu gosto de perguntar a cada um dos participantes, até aquele que diga eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu sou médium de apoio, mas eu pergunto, eu questiono se ele está com algum pensamento, com alguma imagem, com alguma visualização, se ele escutou algo. Então, nós temos que compreender nesse estuda-te o quê? Que a análise do comportamento íntimo, do meu comportamento, do que eu gosto, do que eu não gosto, de como eu sou, de como eu não sou, permite, no início, o autodescobrimento. Com o tempo, permite o meu autodomínio. E, depois, como uma consequência natural, a minha autoiluminação. E Joana de Ângeles fala sobre isso. Por isso que ela diz que o mais forte obstáculo à utilização da mediunidade é o conjunto de imperfeições do médium. Por isso é tão importante o autoconhecimento, o autodomínio e, de uma forma natural, a autoiluminação. Paulo Barroso comenta: a presença do médium é fundamental pela energia que demanda na reunião mediúnica. O médium de apoio, com certeza. Ele traz a sustentação. E aqui a gente vai já entrar justamente, Paulinho, nessas fases. Legal você trazer. Olha que sintonia bacana. Então, o médium, cada um de nós, já que todos somos médios, devemos trabalhar pelo nosso próprio aprimoramento. O aprimoramento íntimo tem que ser uma constante. Dia a dia, pouco a pouco, paulatinamente. É importante que a gente tenha uma compreensão que a reunião mediúnica não é um fato, e eu até comentei com isso na primeira live, né, do Entardecer Espírita, que foi uma visão mais ampla da reunião mediúnica. Ela tem fases, ela não acontece somente durante, quando ali estamos na sala, em que chegamos, em que oramos, em que trabalhamos, em que nos despedimos. Não. Ela tem fases, ela tem uma fase anterior, que às vezes pode ser de alguns dias, em que a espiritualidade, no caso do Grupo Espírita Paulo Estevam, do GEP, ao termos uma ficha mediúnica em que o assistido foi para a palestra pública, em que naquela noite que nós temos a reunião mediúnica, foi marcada a reunião mediúnica para ele, a espiritualidade já se prepara, já se organiza para o momento durante a reunião mediúnica, mas tem um antes, em que, sabendo aonde ocorrerá aquela reunião mediúnica, ela vai
se aproximar dos trabalhadores. E desses trabalhadores da reunião mediúnica, ela vai começar a fazer uma assimilação fluídica entre o espírito comunicante e o médium e o espírito comunicante. Kardec fala disso, eu já falei antes também, na obra O que é o Espiritismo. E essa assimilação fluídica é para melhorar essa sintonia, para durante a reunião mediúnica facilitar. Por isso, médiuns, por isso todos os trabalhadores de reunião mediúnica, como é importante a assiduidade de vocês, como é importante não faltar. O Heráclito, o grande Heráclito lá do Rio Grande do Norte, nosso companheiro do JEP, os espíritos já são acoplados durante a semana com os médios, é verdade. Por isso que tem médios que relatam sonhos, algumas sensações durante o dia que antecederam a reunião mediúnica, durante o dia da reunião, às vezes no salão de harmonização, às vezes no trajeto para a sala e às vezes dentro da sala. Então, esse acoplar é uma assimilação fluídica com aqueles que provavelmente se comunicarão por você. Mais de um. Às vezes por meio do sonho, que é um estado de emancipação da alma. Então, como é importante a sua assiduidade. Até porque, se você falta, os companheiros... Opa, Heráclito já está em Fortaleza, coisa boa. Vamos voltar para o JEP. A ausência de qualquer um dos companheiros causa uma apreensão nos demais trabalhadores. Ninguém sabe o que é que aconteceu. Por isso, é importante você comunicar qualquer ausência, uma viagem, um problema de saúde, um compromisso inadiável, e que você procure sempre ser assíduo, né? Outra coisa, a importância do silêncio e do preparo prévio, que a gente no Grupo Espírita Paulo Estevam pede que na pontualidade, a pontualidade não é você chegar às 8, é chegar de 15 a 20 minutos antes das 8 horas da noite, que é quando nós nos preparamos para ir para a sala da reunião mediúnica, no caso da gente, em que você chegue 20 minutos antes, pelo menos, ao início do trabalho mediúnico, para que você silencie dos ruídos do dia a dia, se harmonize, se conecte com os benfeitores, com seu guia mediúnico, já se conectando com o espírito comunicante. Então, em silêncio, em prece, em uma leitura edificante, ao você, no caso da gente, que nós entramos primeiro num salão, e depois, estamos num salão, e depois vamos para a sala, no deslocamento, vá em silêncio. Como é importante o silêncio. Porque você se preparou antecipadamente. E aí, se você vai conversando amenidades, a espiritualidade precisa que você se prepare novamente ao você adentrar na sala. Então, silêncio. Durante o trabalho, e aí é legal, um pouco do que a gente está falando é da experiência, mas este livro, que é Um Elo entre Dois Planos, da série Conhecendo o Espiritismo, da Evelyn Freire de Carvalho, um livro que foi presenteado há 2 semanas pela minha irmã Mirene, né, por essa paraense lá do JEP, que assistiu a nossa primeira live, achou tão interessante a temática, me presenteou com esse livro que eu estou lendo, aprofundando mais, conhecendo. Obrigado, viu, Mirene? Muito bom. Então, durante eu tenho que compreender que é um grande quebra-cabeça, em que temos peças sobre a história de vida daquele irmão, de vidas passadas, da vida presente, em que espíritos são trazidos, espíritos amigos, desafetos, espíritos que estão sofrendo, espíritos que estão causando sofrimento, espíritos que querem obsidiá-lo. Então são trazidos esses espíritos e muitas das vezes eu chamo de um grande quebra-cabeça, porque às vezes eu tenho uma peça só, eu não tenho a clareza da história. Na verdade, eu não preciso ter clareza da história, mas às vezes me dificulta o atendimento. E aí um outro irmão, um outro trabalhador, traz uma outra peça e a gente começa a complementar. Então, há na reunião mediúnica uma complementariedade de informações. Esse grupo mediúnico que eu estou agora, na 3ª reunião, é interessante que nós estamos fazendo um grande trabalho de complementariedade, às vezes 3, 4 trabalhadores, embora iniciantes, mas estão recebendo informações e estão expressando essas informações que têm a ver
com que o outro está trazendo complementariedades, visões diferentes. A Ângela fala assim: a moralidade, humildade, o estudo e a dedicação do médium ajudam no êxito do seu trabalho mediúnico. Verdade, né? Eu preciso trabalhar virtudes, a reforma íntima ajuda nessa moralidade. A humildade faz com que eu perceba que eu tenho que ser instrumento, que eu tenho que estar a servir. O estudo do conteúdo e o estudo pessoal, o estudo que a gente começou hoje, e essa dedicação faz com que, inclusive, a espiritualidade, né, Ângela, invista no seu trabalho mediúnico, lhe dando suporte, lhe dando amparo, lhe dando apoio, e, inclusive, fazendo com que vá se tornando mais fácil esse intercâmbio. Legal. Então, a gente deve ter cuidado durante a reunião mediúnica com essa complementariedade para evitar conversa paralela. Tipo, imagine que eu tenho 2 dialogadores na sala. Aí um dá atenção a um médium que está trazendo uma comunicação e o outro dá atenção a um outro médium que está trazendo uma outra comunicação. Então, às vezes, eu posso estar trazendo conteúdos do mesmo assistido, mas de histórias diferentes, de épocas distintas, ou até da mesma época, mas que não se cruzam. E aí eu fico com 2 diálogos concorrentes, dificultando o apoio, como Paulo Barroso falou, dos médiuns de apoio, a sustentação, porque eles não sabem para quem dar atenção. Isso é diferente de uma conversa, vamos dizer, complementar, em que às vezes eu estou dialogando com um irmão que está um pouco mais reticente, um pouco mais endurecido, e a espiritualidade traz a sua mãe, traz a esposa ou filhos, ou eles, né? E ali a gente introduz aquele visitante e ele ou ela fica mais calmo, aceita a continuidade da conversa. O Heráclito fala que pura verdade, tentar manter uma boa sintonia na semana. Legal, legal. Então, eu preciso, e essas conversas, tem doutrinadores, dialogadores que têm receio quando um outro médium quer trazer uma informação complementar ou percebe a presença de um parente, de um amigo, o dialogador tem receio que aquela conversa, aquele ser atrapalhe. E aí não permite que o outro médium traga ou que dialogue, né, que expresse o que o espírito está querendo expressar. Então isso não é legal, né? O Heráclito comenta aqui a importância da harmonia nos dialogadores. Tanto é verdade, Heráclito e meus irmãos, que às vezes eu já me deparei com essa experiência de eu estar aqui conversando com um médium, trazendo um irmão, e daqui a pouco, quando eu percebo, há um outro diálogo paralelo com outro doutrinador. Eu paro a conversa, peço licença para parar e deixo o outro se comunicar. E depois eu falo com ele para evitarmos essa duplicidade de comunicações, no sentido de serem conversas diferentes e não complementares. Se ele estiver trazendo, por meio de outro médium, algo que ajude, que facilite, inclusive, o Hermínio Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, fala que às vezes a espiritualidade faz isso com irmãos mais difíceis, tipo alguém do clero que não aceita a minha conversa, porque sabe que está numa casa espírita, sabe que eu sou espírita. Aí às vezes eles trazem um padre, às vezes eles trazem um cardeal, um bispo, que foram contemporâneos, e a conversa se dá bem. Às vezes eu estou aqui atendendo irmãos que sofrem da época da escravidão. Aí vem um preto velho e ele vem e conversa por meio de outro espírito, por meio de outro médium. Então é interessante isso. Um outro ponto que eu gostaria de trazer, lembrar, é sobre os personagens da reunião mediúnica. Eu tenho 2 equipes, uma equipe de encarnados e uma equipe de desencarnados. E nessa equipe de desencarnados, que são dirigentes espirituais, eles planejam o acontecimento da reunião, como a gente falou, o antes. Eles planejam o durante e eles também planejam o depois, porque a reunião mediúnica também acontece depois, quando nós encerramos. Os irmãos continuam sendo atendidos, às vezes encaminhados, às vezes trabalhadores, não todos, mas alguns trabalhadores do grupo mediúnico
comenta que trabalhou durante a noite na continuidade do atendimento daqueles que foram atendidos. Então nós temos uma equipe de dirigentes espirituais, nós temos a equipe do guia mediúnico, dos mentores, nós temos uma equipe de trabalhadores especializados, especialistas, como socorristas, médicos, enfermeiros, atendentes. Quer ver uma outra que às vezes a gente precisa? Faxineiros, sim, para fazer uma limpeza no ambiente, uma limpeza, uma asepsia energética, para que melhore os fluidos naquele ambiente. Às vezes, seguranças, para trazer uma segurança para a sala ou para a residência do assistido, né? Então, o Herá comenta, somos uma equipe, é verdade. Então, como isso é interessante? Há um outro personagem, os próprios obsessores. Espíritos sofredores que são trazidos, espíritos adoentados que ali são tratados ou iniciados um tratamento. E amigos e familiares do assistido, de encarnações passadas ou dessa, que já desencarnaram. Eles também são trazidos para quê? Para poder auxiliar na tratativa e mudança de foco do monodeísmo, da ideia fixa que o irmão apresenta. Então, isso é tão interessante. Eu vou parar por aqui e na próxima semana a gente adentra na equipe de encarnados, os trabalhadores encarnados. Tá certo? E aí esses dirigentes, eles apresentam, tem especialistas, por exemplo, para apresentar equipamentos que apresentam imagens, como se fosse um cinema, um filme, uma tela mental em que o espírito vê cenas que ele precisa reprisar, relembrar da sua história, do passado, que aquilo está nele. Mas por meio desses aparelhos ele consegue enxergar fora, enxergar aqui na frente dele, certo? Coisas que estão lá dentro que ele não está conectando, entrando em conexão com isso. Então, é muito perfeito. As equipes que vão levar os assistidos em macas, que vão plasmar objetos, que vão ajudar no tratamento, aliviando a dor, aliviar um sangramento que o espírito acredita e julga que está sangrando, que está com um membro perdido, amputado, e ele vai procurar restaurar, que vai conversar, que vai dialogar, que vai acalmar. Às vezes, crianças em espíritos que chegam para receber outras crianças ou jovens e vão brincar. E o espírito diz, que é tão bom brincar disso. Então, é uma grande equipe na parte dos desencarnados, mas também uma grande equipe de encarnados, que a gente vai abordar provavelmente na próxima semana. Fica conectado que a gente vai avisar. Gostaria de agradecer a sua presença, lembrando que todos estes conteúdos ficam gravados aqui no Instagram, lá no Rios, ficam também no YouTube, o mesmo conteúdo, e eu também deixo no Spotify em vídeo. Então você tem vários lugares para assistir, para reprisar, para que você possa, se você está gostando, compartilhe com outras pessoas, divulgue. Você ajuda o nosso trabalho, ajuda o trabalho da espiritualidade. Eu gostaria de agradecer bastante o carinho de cada um que está aqui presente, como também daqueles que assistirão futuramente. Vamos fazer uma pequena prece, orando ao Pai, orando à espiritualidade amiga, aos dirigentes encarnados e desencarnados, a todos os trabalhadores encarnados e desencarnados que dão essa sustentação e permitem a realização em ambos os planos, material e espiritual, as reuniões mediúnicas, no caso que nós falamos de desobsessão, que auxilia tantos irmãos encarnados e desencarnados a se melhorarem, a se tratarem, a mudar um pouco do rumo da sua vida. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz, muita luz.